E aí, pessoal? Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Gustavo. Hoje venho aqui com Bruna, Nayara, Paola e Lohane para contar um pouquinho para vocês sobre o patrimônio cultural. Bom, eu sei que vocês já devem ter ouvido por aí um pouquinho sobre patrimônio e a sua importância nos dias atuais. Hoje a gente vai falar sobre um tema que deveria ser mais repercutido nas nossas escolas. O patrimônio cultural é tudo aquilo que representa a nossa história, nossa identidade e nossas tradições. Ele pode estar presente tanto em construções antigas, quanto em uma festa popular, em um prato típico ou até mesmo em uma forma de falar. É através do patrimônio que a gente entende de onde viemos, quem somos e o que valorizamos como povo. Falar sobre isso nas escolas é fundamental, porque é desde cedo, lá na sala de aula, que as crianças começam a perceber que a cultura não é algo distante ou apenas dos livros. Ela está presente na vida delas, na comunidade, nas ruas e principalmente em seu cotidiano, nas construções e costumes da família. É mais do que só conhecer, é importante valorizar. Dar relevância aos patrimônios que existem na nossa cidade é uma forma de respeitar a nossa história e manter viva a memória do nosso povo. Quando a gente ignora ou abandona um bem cultural, a gente está perdendo parte de que nos torna únicos. Por isso, esse tema precisa ser discutido, vivido e principalmente sentido pelas novas gerações. Preservar o patrimônio cultural é cuidar das nossas raízes e garantir que as próximas gerações tenham orgulho do lugar onde vivem. E aí, que tal olhar com mais carinho para o patrimônio cultural que existe aqui na nossa cidade? Bom, é por isso que hoje trouxemos aqui imagens do Museu Casa de Cabangu e vamos mostrar para vocês alguns pontos importantes que encontramos e algumas curiosidades bem legais. Bora assistir o vídeo? Esse museu é muito importante porque preserva documentos, objetos e a história de Santos Dumont, mas infelizmente ele vem enfrentando diversos desafios que colocam em risco a conservação dos espaços. Entre os problemas estão infiltrações, fiação expostas e até danos em livros e documentos antigos. Além disso, o museu já teve infestações de mangabas, que são abelhas que furam madeiras, e isso fez com que algumas áreas fossem interditadas. Outro desafio é a falta de recursos financeiros, que afeta até o pagamento dos funcionários e a manutenção básica do local. A baixa visitação também atrapalha muito, porque sem público não tem arrecadação. E para piorar, o site do museu está desatualizado, o que dificulta a divulgação e o acesso às informações, mas mesmo com tudo isso, ainda existem motivos para ter esperança. A comunidade e várias instituições têm se mobilizado a ajudar. A Prefeitura, a Epicar e a Fundação Casa de Cabangu já fizeram obras emergenciais depois das chuvas fortes. O museu está passando por uma reorganização administrativa e por isso a visitação foi temporariamente suspensa em junho de 2025, com apoio do Ministério Público para garantir mais segurança ao patrimônio. Também tem um projeto muito importante em andamento. O museu foi autorizado a captar 17 milhões de reais por meio de lei de incentivo. O plano é transformar o espaço em um complexo cultural moderno, com biblioteca, auditório, área gastronômica e atividades educativas. Um exemplo de iniciativa recente foi o projeto Visita Imediata, realizado com os alunos do Instituto Federal de Santos Dumont. Eles organizaram visitas guiadas gratuitas para a comunidade, levando conhecimento e aproximando ainda mais o público do museu. Então, mesmo com tantos desafios, a preservação do Museu Casa de Cabangu ainda é possível e depende da união, da comunidade, do poder público e de todos que valorizam a nossa história. Santos Dumont mantém viva a memória do pai da aviação ao preservar com orgulho o Museu Casa de Cabangu, um espaço onde o passado ainda respira e inspira cada visitante. No coração da Serra da Mantiqueira, o Museu de Cabangu representa mais do que uma casa antiga. Ele simboliza o início de um sonho que atravessou fronteiras e alcançou o céu. Ao visitar o Museu Casa de Cabangu, é possível sentir a presença viva da história, como se o tempo parasse para que todos pudessem conhecer de perto a genialidade do homem que transformou o impossível em realidade. Esse museu é um tributo à vida e à obra de Alberto Santos Dumont, um dos pioneiros da aviação.
Gostaria de destacar para vocês o busto de Santos Dumont. Este busto está localizado no jardim do museu e serve como homenagem permanente ao legado de Santos Dumont. É um local onde visitantes podem pausar para refletir sobre suas conquistas. Outro ponto importante é a réplica do 14 bis, que permite aos visitantes ver de perto a famosa aeronave que fez o primeiro voo com o avião mais pesado em 1906. Também temos a Demoselle, outra aeronave icônica de Santos Dumont, que representa a inovação e o espírito criativo do nosso inventor. Esses monumentos são apenas alguns destaques que fazem parte da Casa do Museu de Santos Dumont, que é um local muito especial. Eles nos ajudam a entender e apreciar as contribuições de Santos Dumont para a aviação da nossa cidade para o mundo. Se você vir a Santos Dumont, vale a pena você vir nos visitar. É um lugar de muitas riquezas, de muitas histórias, que fazem parte de um legado. Então, não deixe de vir conhecer. O museu não é apenas de Santos Dumont, é de todos que acreditam na força da cultura, da memória e do conhecimento como motores de transformação. Um dos itens mais emblemáticos ligado à imagem de Santos Dumont é seu tradicional chapéu Panamá. Ele utilizava com frequência em aparições públicas e fotografias, sendo considerado parte do seu estilo refinado e elegante. Muito além da moda, esse objeto representa o cuidado que o inventor tinha com sua imagem e sua postura pública, reforçando a figura de um homem moderno, vaidoso e reconhecido socialmente pela elegância. Outro item significativo preservado no Museu de Cabangu é a cama original utilizada por Santos Dumont, tanto na infância quanto durante sua estadia em 1919 ao retornar ao Brasil. A cama está localizada na casa onde ele nasceu e tem grande valor simbólico, representando suas origens simples, o vínculo afetivo com sua terra natal e a intimidade de um espaço que o acompanhou por toda a vida. O chuveiro aquecido por gravidade mostra o lado criativo e prático de Santos Dumont fora da aviação. Trata-se de um chuveiro improvisado, que funcionava com aquecimento por álcool e gravidade. A invenção revela como ele aplicava seu conhecimento técnico para solucionar situações do cotidiano com inteligência e funcionalidade, mesmo em sua casa simples de infância. É um exemplo dessa genialidade aplicada ao dia a dia. O Museu de Cabangu também abriga as cinzas de Anésia Pinheiro Machado, a primeira mulher piloto do Brasil e grande admiradora de Santos Dumont. A presença de suas cinzas no museu representa não apenas uma homenagem à sua trajetória pioneira na aviação, mas também a valorização da participação feminina nesse campo. Um vínculo entre os dois simboliza respeito mútuo e admiração, eternizados no espaço dedicado à memória do pai da aviação. Esses itens complementam o acervo do Museu de Cabangu e ajudam a preservar o legado de Santos Dumont. Cada objeto conta uma parte da sua história, desde invenções tecnológicas até aspectos pessoais e afetivos. Conhecer esse acervo é entender melhor não apenas o inventor, mas também o ser humano por trás das grandes conquistas da aviação. Cada objeto, cada carta e cada fotografia presente no Museu Cabangu não só retrata a história de Alberto Santos Dumont, mas nos faz recordar o quanto ele é importante para a nossa cidade e reconhece que ele é um filho eterno e faz parte do nosso patrimônio cultural. Mais do que manter paredes em pé, a cidade de Santos Dumont sustenta a memória de um dos maiores inventadores do mundo e transforma o museu em um símbolo de identidade e orgulho regional. Preservar o Museu de Cabangu é um ato de resistência cultural. É afirmar que a história brasileira tem raízes profundas e merece ser contada com respeito e cuidado. Cabangu não é apenas um ponto turístico, mas um lugar sagrado para a educação, a ciência e a valorização da cultura nacional. Em tempos em que a memória muitas vezes é esquecida, o Museu de Cabangu resiste como um farol cultura, graças à dedicação da cidade que carrega no nome o orgulho de ser berço e diversão.
A cada detalhe preservado, Santos Dumont mostra que respeitar o passado é o caminho mais bonito para inspirar o futuro. Visitar o Museu Cabangu é mais do que aprender sobre Alberto Santos Dumont. É entender como a cidade abraça seu papel na construção da história mundial da ciência e da tecnologia. Cabangu é mais do que memória, é raiz, é herança, é prova de que um povo que honra sua história nunca perde a capacidade de construir o futuro. A cidade de Santos Dumont mostra com sua dedicação que o cuidado com o passado é um gesto de amor e o Museu de Cabangu é o coração desse sentimento. Santos Dumont entende que preservar o Museu de Cabangu é manter viva não apenas a história de um homem, mas o espírito de uma cidade que aprendeu a voar junto com ele. O Museu Cabangu tem um valor simbólico e histórico enorme, tanto para a memória de Santos Dumont, quanto para o patrimônio cultural brasileiro. Esse lugar representa mais do que apenas o nascimento de uma figura importante. Ele preserva a memória de um brasileiro que desafiou os limites da ciência e da tecnologia mundial, tornando-se um símbolo de inovação, criatividade e coragem. Preservar o Museu Cabangu é preservar a identidade nacional, porque ali estão reunidos objetos pessoais, cartas, fotografias e réplicas de suas invenções, que ajudam a contar a história de um homem que, mesmo vindo de um lugar simples, sonhou alto e deixou sua marca no mundo. Do ponto de vista do patrimônio cultural, o museu tem um papel essencial, pois ele ajuda a educar as novas gerações sobre quem foi Alberto Santos Dumont e sua contribuição para a aviação e para a humanidade. Ele valoriza a memória histórica local, mantendo viva a ligação entre a população da cidade e esse personagem tão importante. Ele é também um exemplo de patrimônio imaterial, pois carrega não só objetos físicos, mas memória, sentimentos e valores que inspiram orgulho e identidade. Ao dar atenção e valor ao Museu Casa de Cabangu, a cidade cumpre um dever histórico e emocional com seu povo, com o Brasil e com o mundo. Enquanto houver quem valorize a história, haverá motivos para manter Cabangu de pé, como farol que ilumina a importância da cultura, da ciência e da identidade nacional.